Meu namorado tinha um grupinho fixo, 3 garotos e uma garota. Antes de me apresentar a eles, ele fez questão de deixar tudo muito claro. Se um dia você causar qualquer problema pra Emily, a gente termina. Sem conversa. Assenti, sorrindo como se fosse a pessoa mais compreensiva do mundo. Por dentro, no entanto, fiquei curiosa. E um pouco provocada. Afinal, quem era essa garota tão especial, tão intocável, que ele precisava me avisar antes mesmo de eu conhecê-la? Derek parecia realmente levar isso a sério. Mesmo sendo minha namorada, disse ele com aquele tom firme e quase solene. Você precisa entender que a Emily é a pessoa mais importante do grupo. Quero que você a respeite e cuide dela como se fosse eu. Por fora, fingi docilidade. Por dentro, ri em silêncio. Ser colocada à sombra de outra garota não seria a primeira vez que alguém subestimava o que eu era capaz de fazer. Minhas colegas de quarto estavam por perto e ouviram tudo. Elas ficaram indignadas. Você é a garota mais linda da turma. E vai aceitar isso calada? Uma delas sussurrou. Tapei a boca delas antes que piorassem. Calma, eu sei o que estou fazendo. Elas bufaram e saíram irritadas, mas eu só ajeitei o cabelo e segurei o braço de Derek. Vamos. Não quero deixar seus amigos esperando. Quando chegamos ao café onde o grupo costumava se reunir, bastou um olhar para descobrir quem era a famosa Emily. Ela estava bem no meio da mesa, como um sol cercado de planetas. Usava um vestido branco simples e tinha um ar de pureza tão ensaiado que chegava a ser teatral. 2 rapazes estavam ao lado dela, visivelmente encantados. Um loiro alto, o outro com óculos e expressão séria. Assim que me viu, Emily se levantou num pulo e veio até mim com um sorriso radiante. Você deve ser a Sarah. Finalmente te conheço. O Derek fala muito de você. Ela segurou minhas mãos com entusiasmo exagerado, como se estivéssemos prestes a virar melhores amigas. Esses são o James e o Ryan, disse, apontando para os 2 rapazes. Eles me cumprimentaram rapidamente. Ryan sorriu de forma polida, fria. James apenas cruzou os braços e assentiu, sem disfarçar o desagrado. Emily continuou falando sem parar, ainda segurando minhas mãos. Você é linda, de verdade. Mas me diz, o que te fez se apaixonar pelo Derek? A pergunta veio leve, mas o veneno estava ali, escondido no tom. Antes que eu respondesse, Derek riu e bagunçou o cabelo dela com carinho. Para de implicar. E coloca isso. Você vive com frio. Tirou a jaqueta e colocou na cadeira dela. Emily levantou as sobrancelhas e olhou para mim. Isso não vai deixar você com ciúmes, vai? Eu não quero causar briga logo no começo. A mesa ficou em silêncio. Sorri, mantendo o tom doce. De jeito nenhum. O Derek já me contou que você é como uma irmã para ele. Agora entendo o motivo. Você é adorável. Os rapazes relaxaram. Derek pareceu aliviado, mas Emily congelou por um breve segundo antes de voltar a sorrir. Você é bem diferente das outras namoradas dele, disse. As outras sempre tentavam competir comigo. Por isso, os meninos acabaram decidindo não namorar mais ninguém por um tempo, para me proteger. Olhei diretamente para ela e mantive o sorriso. Faz sentido. Você tem aquele tipo de presença que faz qualquer um querer cuidar. A conversa seguiu tensa e educada até a comida chegar. Mas eu sentia que ela planejava algo. E aconteceu rápido. Um movimento, um grito agudo, e a sopa quente caiu sobre o vestido branco dela. Emily se levantou assustada, e antes que eu pudesse me aproximar, Derek me empurrou para trás. Cuidado, Sarah! James bateu na mesa. Sabia que ia dar nisso. Todas as garotas fazem igual. Fingem ser boazinhas e depois atacam. Ryan ajustou os óculos com frieza. Prometemos proteger a Emily. E é assim que você se comporta logo no primeiro encontro? Pede desculpa pra ela, ordenou Derek, a voz tensa. Emily se encolheu, os olhos marejados, com um ar de pureza que era quase perfeito. Foi ali que percebi que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Inspirei fundo e deixei as lágrimas subirem. Sinto muito, Emily, disse com a voz trêmula. Eu realmente não vi você quando me servi. Foi um acidente. Eu jamais faria algo para te machucar. Ela piscou, ligeiramente surpresa. Claro que não, respondeu sorrindo com esforço. Não foi culpa sua. Derek relaxou, achando que o clima tinha se resolvido. Mas dentro de mim, algo já estava decidido. Se Emily queria um jogo, ela teria. Mas desta vez, eu não seria a vilã da história. Seria a jogadora que ela nunca viu chegando. Depois do pequeno acidente com a sopa, o clima entre nós mudou de um jeito que qualquer pessoa na mesa poderia sentir. Emily continuou sorrindo, mas o olhar dela já não era o mesmo. Era o tipo de sorriso que só aparece quando alguém percebe que finalmente encontrou uma rival à altura. O resto do jantar foi uma encenação. Eles conversavam entre si, trocavam piadas internas, lembravam de histórias antigas e, mesmo sem querer, me deixavam do lado de fora. Derek tentava me incluir, mas cada vez que abria a boca,
Emily encontrava um jeito de puxar o assunto de volta para ela. Era sutil, mas constante. A irmãzinha adorável dele tinha o dom de roubar o centro das atenções sem parecer que estava tentando. No fim, ela suspirou teatralmente e disse: "Já que todos estamos aqui, por que não vamos nadar? Derek prometeu me ensinar, e eu trouxe um maiô novo só para isso." James e Ryan concordaram na hora. Derek olhou para mim, meio incerto, mas eu apenas dei de ombros. "Parece divertido. Vamos." Chegamos à piscina do campus pouco tempo depois. O ar cheirava a cloro, e as luzes refletiam na água azulada. Emily trocou de roupa e apareceu com um maiô floral. Simples, mas perfeito para reforçar a imagem dela. Doce, delicada, sem esforço. Ela se aproximou de Derek e segurou o braço dele com naturalidade. "Prometeu que ia me ensinar, lembra?" Eu fiquei observando, apoiada no corrimão, sentindo o coração bater num ritmo estranho. Não de ciúmes, mas de frieza calculada. Se ela gostava de atenção, eu queria ver o que acontecia quando alguém dividia os holofotes. Esperei o momento certo. Então tirei o roupão e mergulhei. O som da água quebrando o silêncio fez todos olharem para mim. Derek arregalou os olhos. "Você sabe nadar?" Sorri, balançando a cabeça. "Ainda não, mas pensei que hoje seria um bom dia para aprender." Emily riu baixinho, sem humor. "Talvez o Derek não consiga ensinar duas pessoas ao mesmo tempo, né? Ele prometeu para mim primeiro." "Sem problema," respondi, nadando devagar até a borda. "O Ryan parece saber o que faz. Pode me ajudar, não pode?" Ryan ficou visivelmente tenso. James deu um risinho irônico. "Boa sorte com ela, cara." Mas, para minha surpresa, Ryan concordou. "Posso ajudar um pouco, sim." Enquanto Emily se agarrava ao Derek, fingindo medo de afundar, eu seguia as instruções do Ryan. Ele era calmo, direto, falava pouco. De vez em quando, percebia o olhar de Derek me seguindo, e Emily também percebeu. "Derek, você está me ouvindo?" perguntou ela, forçando um tom carinhoso. Ele desviou o olhar desconcertado. "Claro que estou." Mas não estava. O desconforto dele era óbvio. E pela primeira vez, ela parecia insegura. Continuei nadando até sentir um puxão forte na perna. Uma cãibra. Perdi o equilíbrio e afundei. Antes que pudesse reagir, senti mãos firmes me puxando para cima. Ryan. Ele me ergueu pela cintura e me segurou perto, tentando me manter à tona. "Tá tudo bem?" perguntou ofegante. "Só uma cãibra." Respondi, tentando respirar. Ele me levou até a borda, e por um segundo, nossos rostos ficaram próximos demais. Foi um instante rápido, mas suficiente para incendiar o olhar de Emily. "Derek!" A voz dela cortou o ar. "Você vai deixar isso acontecer?" James olhou para ela irritado. "Ela quase se afogou, Emily. Quer que a gente deixe morrer para você se sentir confortável?" "Não foi isso que eu quis dizer," retrucou ela com aquele tom ofendido que só quem vive de atenção sabe usar. Ryan me ajudou a sair da água e me entregou uma toalha. O silêncio era pesado, e todos pareciam olhar para mim esperando uma reação. Olhei para Emily e disse com a voz calma: "Se te incomoda tanto assim me ver perto dos seus amigos, talvez o problema não seja comigo." Por um instante ninguém respirou. Derek parecia sem chão. Emily piscou, sem saber o que responder. Foi Ryan quem quebrou o silêncio. "Sarah não fez nada errado. Eu vi tudo." James concordou. Chega de teatro, Emily." E foi ali que o jogo virou. Pela primeira vez, vi nos olhos dela algo que nunca tinha aparecido antes. Medo. Não o tipo de medo que vem de perigo físico, mas aquele que nasce quando alguém percebe que está perdendo o controle da própria história. Derek me olhou, confuso, como se não soubesse mais quem estava certo. "Sarah, eu achei que você tivesse feito de propósito. Você acha mesmo que eu seria capaz disso?" Perguntei sem elevar a voz. Ele hesitou. Emily o observava, esperando que ele me desmentisse, que me jogasse de novo para fora do círculo, mas ele não disse nada. Me envolvi na toalha e caminhei até os bancos ao lado da piscina. Sentei-me devagar, cruzando as pernas e fingindo estar concentrada em secar o cabelo. Mas no fundo, sabia que todos estavam olhando. Emily estava sozinha na borda, tremendo de raiva. James e Ryan se afastaram dela. Derek ficou parado, dividido entre a lealdade e a dúvida. Ryan se aproximou e me ofereceu uma garrafa d'água. "Você tá bem?" "Sim," respondi, com um sorriso de canto. "Mas obrigada por perguntar." Ele hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas se conteve. Do outro lado da piscina, Emily observava a cena com os olhos marejados. Era nítido que ela não sabia lidar com aquilo. Pela primeira vez, ninguém correu para defendê-la. Quando Derek finalmente veio até mim, a tensão já havia mudado de lugar. "Sarah, me desculpa por ter reagido daquele jeito antes. Eu só achei que você tivesse machucado ela." Olhei para ele, tranquila. "Eu sei.
Mas o problema é justamente esse. Você achou. E nunca duvidou dela. Ele abriu a boca para responder, mas não saiu som. Peguei minha bolsa e me levantei. Não se preocupa, Derek. Agora eu entendo o que tá acontecendo aqui. E fui embora. Enquanto caminhava pelo corredor úmido da piscina, senti que algo dentro de mim se firmava. Não era raiva, nem dor. Era a certeza de que eu não ia mais ser o alvo fácil no teatro de Emily. Se ela queria jogar, tudo bem. Mas agora eu conhecia as regras e sabia exatamente onde mirar. Na manhã seguinte, o campus parecia diferente. Talvez fosse só impressão minha, mas o ar tinha aquele tipo de silêncio que aparece quando algo aconteceu e todos já sabem, mesmo sem ter visto. As mensagens começaram cedo. James mandou um simples, precisamos conversar. Ryan, por outro lado, perguntou se eu estava bem. Derek? Nada. As colegas de quarto me observaram em silêncio enquanto eu me arrumava. Você vai ver ele de novo depois do que aconteceu ontem? Vou. Quero entender até onde vai a lealdade dele. No fundo, eu sabia a resposta. Mas às vezes a gente precisa ouvir da boca da pessoa para deixar de inventar desculpas. Quando cheguei à aula, vi o grupo reunido na frente da sala. Emily estava sentada no meio dos três, como sempre, mas a energia não era a mesma. Derek evitava olhá-la. James mexia no celular sem participar da conversa. Ryan parecia distante, pensativo. Assim que entrei, o olhar de Emily me encontrou. Um sorriso ensaiado, fraco. Sarah, oi. Respondi apenas com um aceno. O professor começou a falar, mas ninguém prestava atenção. A tensão era visível. E quando Emily levantou a mão dizendo que não estava se sentindo bem, ficou claro que algo viria. Posso sair um instante? Perguntou com a voz trêmula. O professor assentiu. Ela se levantou devagar, e por reflexo, todos olharam para Derek. Ele não se moveu. Ninguém se moveu. Foi a primeira vez que a vi sair sozinha. Minutos depois, a porta se abriu de novo. Emily voltou com os olhos marejados, ofegante, apoiando-se na mesa. Desculpem. É que tudo isso me deixa exausta, disse com a voz falha. Era uma atuação, eu reconhecia. Mas dessa vez, ninguém aplaudiu. James levantou-se devagar. Emily, chega. Ela piscou, surpresa. O quê? O que aconteceu ontem e isso agora? Ninguém aguenta mais. O tom dele era firme, sem agressividade, mas cortante. Ela deu um passo para trás, visivelmente abalada. Você tá me atacando agora também? Não, respondeu ele. Só tô parando de fingir. Ryan tirou o celular do bolso, abriu algo e mostrou a tela. Você pediu para ele fingir que estava te consolando para ver se o Derek reagia. Eu vi as mensagens. O silêncio que se seguiu foi mortal. Emily ficou pálida. Não é o que parece. Ryan leu em voz alta. Vamos fazer de conta que briguei com você, aí o Derek vai correr atrás de mim. O barulho das cadeiras rangendo foi o único som na sala. As pessoas olhavam confusas. Emily cobriu o rosto com as mãos. Eu só... não queria perder vocês. Derek abaixou a cabeça. Emily, a gente nunca foi seu público. Ela não respondeu. Apenas saiu correndo da sala. Desta vez, ninguém foi atrás. Fiquei sentada sem dizer nada. Por mais que eu tivesse motivos para sentir vitória, tudo o que senti foi cansaço. Era o fim de um império, mas também o começo do vazio que ele deixava. Depois da aula, Ryan se aproximou. Foi pesado, né? Foi necessário, respondi. Ele assentiu, sério. Quer dar uma volta? Não precisa falar nada, só caminhar. Aceitei. Andamos pelo campus em silêncio. As árvores balançavam com o vento leve e o chão ainda estava úmido da chuva da madrugada. Por um instante, tudo parecia calmo demais depois do caos. Ontem, ele começou. Quando te defendi, não foi para te impressionar. Eu sei. É que ver a verdade sendo distorcida o tempo todo me cansava. E você não mentiu, só reagiu. Olhei para ele e sorri de leve. Isso te torna o único deles que ainda enxerga as coisas direito. Ryan riu sem graça. Ou o único que demorou demais para abrir os olhos. Nos sentamos num banco de pedra perto da fonte central. Ele ficou mexendo na garrafa d'água, pensativo. Ela sempre teve esse poder sobre a gente. Fazia parecer que cuidar dela era um dever, e não uma escolha. E vocês acreditaram. Sim, ele suspirou. Mas agora acabou. Olhei para frente. Você acha mesmo que acabou? Ela ainda vai tentar. Talvez, respondeu. Mas agora ela vai ter que fazer isso sozinha. Por um momento ficamos em silêncio, observando os estudantes passando, rindo, vivendo suas vidas como se nada tivesse acontecido. Aquela sensação de normalidade me pareceu estranhamente reconfortante. Ryan se virou para mim. Posso te perguntar uma coisa? Claro.
Por que você não desistiu ontem? Depois de tudo que ela fez, qualquer outra pessoa teria ido embora. Pensei um pouco antes de responder. Porque eu não queria ser mais uma peça no jogo dela. Quis mostrar que não era ela quem decidia o que eu era. Ele assentiu, pensativo. Faz sentido. E pela primeira vez, sorriu de verdade. Um sorriso calmo, sem esforço. E por algum motivo, aquilo me fez sentir segura. Voltamos andando em silêncio. Quando nos despedimos na frente do prédio, ele hesitou. Se quiser conversar mais tarde... Eu sei onde te achar, interrompi sorrindo. Subi pro meu quarto com uma leveza estranha, como se tivesse tirado um peso das costas. Minhas colegas me olharam curiosas, mas não disseram nada. Deu tudo certo? Uma delas perguntou finalmente. Não sei, respondi. Mas pelo menos agora as máscaras caíram. Deitei na cama, olhando o teto. Pela primeira vez desde que conheci Emily, senti que ela não estava mais no controle da história. E que talvez, pela primeira vez em muito tempo, eu estivesse. Passei o resto da tarde tentando não pensar em nada. Mas o vazio que vem depois de um confronto é traiçoeiro. Parece paz, mas é só silêncio esperando ser quebrado. E ele quebrou no fim do dia, quando o celular vibrou. Era uma mensagem curta, sem ponto final. Podemos conversar? O nome na tela era óbvio, Derek. Por um segundo, pensei em ignorar, mas a curiosidade venceu. 5 minutos, foi o que respondi. Nos encontramos perto do jardim lateral, onde quase ninguém passava àquela hora. Ele estava encostado numa coluna, com as mãos nos bolsos e o olhar baixo. Parecia menor, de um jeito estranho. Você veio, disse ele, como se não acreditasse. Você pediu, respondi. Ficamos em silêncio por alguns segundos, o suficiente para perceber o quanto o clima entre nós tinha mudado. Não havia raiva, só distância. Eu errei, ele começou. Muitas vezes, com você, principalmente. Eu sei, mas quero te explicar o porquê. Cruzei os braços mantendo o olhar firme. Explicar ou justificar? Ele respirou fundo. Eu só achava que estava fazendo o certo. Emily sempre foi frágil. Desde o colégio, a gente meio que cuidava dela. E quando te trouxe pro grupo, achei que você ia entender isso. Entendi sim. Só que o que você chamava de cuidar era obediência. Derek balançou a cabeça, como se quisesse negar, mas não encontrou palavras. Ela precisava de mim, insistiu. E você precisava ser necessário, completei. O silêncio que se seguiu foi mais honesto do que qualquer explicação que ele pudesse dar. A expressão dele se desfez, e por um momento parecia o mesmo garoto que conheci no início, só que agora sem a segurança que tanto gostava de exibir. Quando eu te empurrei na piscina... Não precisa falar disso, interrompi. Preciso sim, disse ele mais firme. Eu reagi no impulso. Vi ela gritar e acreditei nela sem pensar. E quando percebi o que fiz, já era tarde. Olhei para ele, serena. Você acreditou nela porque quis. Era mais fácil continuar sendo o herói da história dela do que aceitar que ela podia estar errada. Ele engoliu em seco. Você acha que eu sou covarde? Não. Só acho que você confundiu lealdade com medo. Derek baixou a cabeça. Eu devia ter te defendido. Devia ter te ouvido. Devia. Respondi. Mas não fez. E agora não adianta tentar consertar o que você deixou quebrar. Ele levantou o olhar, com uma tristeza que parecia genuína. Eu te amei, Sarah. Sorri, sem ironia. Eu sei. Mas amor sem respeito não sustenta nada. Por alguns segundos, o som distante do vento entre as árvores foi o único que existiu. Ele tentou se aproximar, hesitou e parou a meio caminho. Você ainda sente algo por mim? Pensei antes de responder. Não do jeito que sentia. Acho que agora só sinto alívio. Derek desviou o olhar, e eu entendi que ele tinha esperado qualquer resposta. Menos essa. Peguei o anel que ele tinha me dado e coloquei na palma da mão dele. Fica com isso. Não quero nada que me prenda desse tempo. Ele segurou o objeto com força, como se fosse se desfazer se soltasse. Não quero que você me odeie. Não te odeio. Só não te idealizo mais. Fiquei em pé e ajeitei o casaco. Vai aprender uma coisa importante, Derek. Às vezes o que mais dói não é perder alguém, é perceber que nunca teve o que achava que tinha. Ele não respondeu. Eu me virei e comecei a andar. A cada passo sentia o peso diminuindo. O chão frio do pátio ecoava atrás de mim, e o som das folhas sendo arrastadas pelo vento soava como um tipo de encerramento. Quando me afastei o bastante, vi uma figura familiar sentada num banco próximo. Ryan, com o livro aberto no colo e o mesmo olhar calmo de sempre. Levantei a mão num aceno discreto. Ele fechou o livro e me esperou chegar. Terminou? Perguntou. Terminou. Foi ruim? Foi necessário. Ele assentiu sem fazer perguntas. Quer café? Sorri. Só se vier com silêncio. Ele riu baixo. O silêncio é o que eu tenho de melhor. Sentamos lado a lado.
A luz do entardecer deixava o campus dourado, e o som distante das conversas parecia de outro mundo. Por um momento, nada precisou ser dito. Olhei para ele e senti algo novo. Uma calma diferente, sem urgência, sem disputa. Era como se, depois de tanto ruído, o simples fato de estar ali fosse suficiente. Engraçado, murmurei. Acho que finalmente não estou tentando provar nada para ninguém. Ryan virou o rosto para mim, com aquele meio sorriso tranquilo. Então, talvez, seja agora que tudo realmente começa. Ficamos ali, até o sol desaparecer completamente. E pela primeira vez em muito tempo, não senti falta de estar no centro de nada. As semanas seguintes passaram num ritmo estranho. Não houve grandes explosões, nem brigas públicas, nem cenas de reconciliação. O grupo simplesmente se desfez. Como um elástico esticado por tempo demais, que finalmente perde a força e se rompe sem estalo. James começou a faltar às reuniões de trabalho em grupo. Ryan passou a estudar sozinho na biblioteca. Derek andava pelo campus com o olhar perdido, como quem carrega um peso que não sabe mais de onde veio. E Emily? Emily desapareceu por uns dias. Quando a vi novamente, quase não reconheci. Sem maquiagem, o cabelo preso num coque desleixado, e um casaco largo escondendo o corpo frágil. Estava sentada sozinha no gramado perto da cafeteria, olhando pro nada. Por um instante, pensei em desviar o caminho, mas alguma coisa me fez parar. Ela percebeu minha presença e levantou o olhar. Veio ver o espetáculo final? Perguntou com um sorriso cansado. Não vim pra isso, respondi. Nem sabia que teria. Ela soltou uma risada curta. Então relaxa, não vai ter. O show acabou. Me aproximei e sentei ao lado dela, mantendo uma pequena distância. Você parece diferente. Diferente como? Como alguém que finalmente percebeu que não precisava mais fingir. Emily olhou pro chão, pensativa. Eu sempre soube que estava fingindo, Sarah. Só não sabia quem eu era sem isso. Ficamos em silêncio por um tempo. O vento mexia nas folhas e a tarde parecia preguiçosa demais para se importar. Todos me odeiam, murmurou. Não. Só pararam de girar ao seu redor. Ela suspirou. Dói. É o preço da realidade. Por um instante, vi algo nos olhos dela que nunca tinha visto antes. Sinceridade, sem dramatização, sem lágrimas controladas. Era só uma garota perdida tentando entender onde tudo deu errado. Você venceu, disse ela baixinho. Não era uma competição. Claro que era. Desde o começo. Só que eu comecei o jogo e você terminou. Pensei em negar, mas não consegui. Talvez ela tivesse razão. Mesmo que eu nunca tivesse dito em voz alta, uma parte de mim realmente quis vencê-la. E agora que tinha conseguido, a vitória parecia vazia. E agora? Perguntei. O que vai fazer? Ela deu de ombros. Talvez tentar descobrir quem eu sou sem o papel de menina perfeita. Ou talvez só continuar fingindo, mas com menos público. Olhei pra frente, sem saber o que responder. Espero que encontre algo de verdade, Emily. Ela sorriu de canto. Espero que você também. Nos levantamos quase ao mesmo tempo. Não houve abraços, nem perdão oficial. Apenas um aceno silencioso. Um acordo implícito de que, mesmo sem amizade, havia um tipo de compreensão mútua. Naquela noite, Ryan me mandou mensagem. Café amanhã? Preciso te contar uma coisa. Aceitei. Nos encontramos no mesmo lugar de sempre. Uma cafeteria pequena com janelas grandes e música baixa. Ryan estava diferente também. Mais leve, mais solto. Parecia ter deixado algo para trás, assim como eu. Como tá se sentindo? Perguntou. Menos cansada, respondi. E você? Em reconstrução, disse com um meio sorriso. Mas é um começo. Conversamos por horas, sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Falamos de livros, de planos, de coisas que não tinham nada a ver com Emily ou Derek. E isso para mim foi libertador. Quando a cafeteria estava prestes a fechar, ele se recostou na cadeira e me olhou de um jeito calmo, quase tímido. Posso te confessar uma coisa? Depende. Vai me complicar? Talvez. Então confessa. Ryan riu. Naquela noite na piscina, quando te tirei da água, achei que você fosse me odiar. Mas, na verdade, foi o primeiro momento em que vi você de verdade. Sem controle, sem estratégia. Fiquei em silêncio por um segundo, processando. Engraçado, disse. Foi ali que eu percebi que você era o único que não jogava. Ele me olhou com um brilho curioso. E isso é bom? É raro, respondi. E coisas raras assustam. Ryan apoiou os braços na mesa, se inclinando um pouco para frente. E agora? Você ainda tem medo? Um pouco. Mas é um medo que não me paralisa. O garçom apagou algumas luzes, e o som suave de jazz preencheu o ar. Nos olhamos por um momento longo, sem precisar dizer mais nada. Não era um começo explosivo, nem um romance de filme. Era algo simples, real. E por isso mesmo precioso. Na saída,
Ele me acompanhou até o portão do prédio. Antes de se despedir, disse: Eu não quero ser mais um capítulo do drama de alguém. Quero ser o silêncio depois dele. Sorri. Acho que é exatamente o que eu precisava ouvir. Ele se afastou, e eu fiquei ali por alguns segundos, observando as luzes do campus refletindo nas janelas. Era como se o mundo finalmente tivesse voltado ao eixo. No meu bolso, o celular vibrou. Uma nova mensagem. De Emily. Obrigada por não ter me humilhado quando podia. Olhei para a tela por alguns segundos antes de responder. Eu já entendi que o que destrói a gente não é perder o controle, é viver fingindo que nunca o perdeu. Enviei e deixei o celular de lado. Naquela noite dormi com a sensação de que, pela primeira vez, ninguém estava interpretando nada. O campus parecia outro lugar. As pessoas ainda cochichavam, é claro. Os boatos sempre encontram um jeito de sobreviver. Mas o nome Emily já não vinha mais acompanhado de admiração. Agora era apenas curiosidade. Um assunto que todos queriam entender, mas ninguém queria tocar diretamente. Eu voltara à minha rotina. Aulas, biblioteca, café com Ryan nas tardes de terça. Tudo tinha um ritmo novo, calmo, previsível. E ainda assim, eu sentia uma pontada estranha de vazio. Depois de tanto tempo vivendo em meio à tensão, o silêncio parecia barulhento. Foi numa tarde nublada que o passado bateu à porta outra vez. Ou, melhor dizendo, me encontrou no corredor da faculdade. Podemos conversar? Derek estava ali, com a expressão abatida, as olheiras profundas e o cabelo bagunçado de quem já não dormia direito há dias. Olhei ao redor, certifiquei-me de que ninguém observava e respondi sem emoção. 5 minutos. Nada mais. Ele respirou fundo, como se precisasse de coragem para continuar. Queria saber como você tá. Bem, e você? Procurando entender o que sobrou, deixei que o silêncio se estendesse. Ele precisava se ouvir. James e Ryan não falam mais comigo, continuou. E a Emily... Ela simplesmente parou de responder. Talvez seja o momento de deixar cada um se reconstruir sem você, disse calmamente. Derek riu sem humor. Você fala como se fosse fácil. Não é, mas é o único jeito que realmente funciona. Ele me olhou de um jeito estranho, como se procurasse alguma lembrança de afeto entre nós. Sabe, eu sempre achei que podia consertar tudo. Que se eu me esforçasse o bastante, as coisas voltariam a ser como antes. Esse é o problema, respondi. Você ainda acha que o antes era o ideal. Por um segundo, ele não soube o que dizer. Você me vê como o vilão disso tudo, né? Não. Te vejo como alguém que não percebeu que o silêncio também é escolha. Ele passou a mão no rosto, exausto. Eu sinto falta de quando as coisas eram simples. Sorri leve. Elas nunca foram simples, Derek. A gente só estava distraído demais para perceber. Ele abriu a boca para responder, mas Ryan surgiu no fim do corredor, com um livro debaixo do braço. Nossos olhos se cruzaram e a tensão foi imediata. Tudo bem? Perguntou Ryan, se aproximando devagar. Tudo sim, respondi. A conversa já estava acabando. Derek olhou para os dois e forçou um sorriso. Entendi. Então, boa sorte, Sarah. Você também. Respondi sincera. Ele assentiu e foi embora. Ryan me observou por um instante, calado. Ele ainda te afeta? Não do jeito que ele pensa, respondi. Agora o que me afeta é o quanto demorei para perceber que podia escolher outra coisa. Ryan assentiu e caminhamos juntos até a saída. Ele não fez perguntas e eu gostei disso. O conforto dele estava em não precisar encher os vazios com palavras. Nos dias seguintes, James começou a se aproximar também. Primeiro com mensagens curtas, depois com conversas mais longas entre as aulas. Parecia outro cara. Mais quieto, mais direto. Eu fui um idiota, disse um dia sem rodeios. Foi, respondi. Ele riu. Gosto da sua honestidade. É o mínimo depois de tudo. James balançou a cabeça, pensativo. Emily me ligou na semana passada. Disse que tá tentando terapia. Fiquei surpresa. Sério? Sim. E pediu pra eu não odiar ela. E você vai? Não, mas também não vou salvar ela. Houve um silêncio breve entre nós. Então ele sorriu. Sabe, no fim das contas, acho que todo mundo estava tentando ser alguém que os outros precisavam, e ninguém era quem realmente era. Talvez seja isso que define a juventude, respondi. Um monte de gente se perdendo em versões de si mesma. James riu. Você fala como se tivesse 80 anos. É o trauma, brinquei. Nos despedimos ali, com um aperto de mão sincero. Mais tarde, encontrei Ryan na biblioteca. Ele estava sentado no canto de sempre, lendo. Me sentei ao lado dele sem dizer nada. Ele apenas levantou o olhar e empurrou uma xícara de café para mim. Você parecia precisar. Sorri, como sempre. Ficamos ali em silêncio. O tipo de silêncio que não incomoda. As palavras não eram necessárias. Já tínhamos dito tudo o que importava. Quando o relógio marcou 7, ele fechou o livro e me olhou de lado. Sabe o que mais gosto em estar com você? O quê?
Que eu nunca preciso adivinhar qual é o jogo. Olhei pra ele e senti aquele tipo de paz que não vem do fim das coisas, mas do que nasce depois delas. É porque, pela primeira vez, ninguém tá jogando, disse. Ele sorriu, simples, e apoiou a cabeça no encosto da cadeira. Então, acho que finalmente estamos no lugar certo. E talvez estivéssemos mesmo. Depois de tanto drama, o verdadeiro final não foi explosivo, nem cinematográfico. Foi só isso. Duas pessoas cansadas de fingir, dividindo o mesmo silêncio, sem precisar vencer ninguém. O tempo passou rápido depois disso. As semanas começaram a se misturar. Aulas, café, pequenas rotinas que antes pareciam sem graça e agora tinham um tipo novo de calma. Eu e Ryan estávamos próximos, mas sem pressa, sem rótulos. Não era amor de filme, era leveza depois do caos. E então, num dia comum, o destino resolveu me testar de novo. Eu estava saindo da sala de literatura quando a vi, Emily, parada no corredor, segurando um caderno contra o peito. O cabelo estava preso num coque simples, o rosto limpo, sem maquiagem. Pela primeira vez, ela não parecia uma imagem perfeita. Parecia uma pessoa. Nossos olhares se encontraram, e por alguns segundos fiquei imóvel. Ela respirou fundo e se aproximou devagar. Oi. Oi. O silêncio que veio depois era quase palpável. Pensei que ela fosse passar direto, mas parou diante de mim. Posso te dizer uma coisa? Pode. Ela hesitou, olhando para o chão. Eu pensei em te odiar por muito tempo. Quase consegui. Esperei, sem interromper. Mas aí percebi que o que eu mais sentia não era raiva, era vergonha. Porque tudo que eu fui com você foi medo disfarçado. As palavras saíram dela com dificuldade, como se pesassem. Medo de não ser o centro, medo de ser esquecida, medo de não ser suficiente. E você era tudo que eu fingia ser. Forte, calma, impossível de controlar. Fiquei em silêncio. Não porque não tinha resposta, mas porque ela, enfim, estava falando de verdade. Emily. Comecei devagar. Eu também não fui inocente. No começo eu queria te vencer, queria te desmontar para provar que podia. E quando consegui, descobri que isso não me fazia melhor, só mais vazia. Ela ergueu o olhar. Havia lágrimas, mas não teatrinho. Você sente falta de como as coisas eram? Perguntou. Não. Sinto falta de quando eu ainda não sabia o quanto a gente podia se destruir para ser notada. Emily riu baixo, um riso cansado, sincero. Você fala bonito até quando me deixa sem graça. Não é para te deixar sem graça, respondi. É para encerrar o que sobrou disso. Ela assentiu. Eu tô tentando terapia, disse com um sorriso tímido. Meu psicólogo diz que eu passei anos interpretando um papel para evitar olhar para mim mesma. E tá funcionando? Às vezes, outras não. Mas é a primeira vez que tô tentando ser alguém real. Fiquei ali, observando. Era estranho vê-la tão humana. Nenhuma defesa, nenhuma postura ensaiada. Só uma garota tentando aprender a existir fora do palco. Posso te pedir um favor? Perguntou. Claro. Não me odeia. Eu sei que merecia, mas não quero carregar isso. Neguei com a cabeça. Não te odeio, Emily. Eu só aprendi que empatia e confiança são coisas diferentes. E que algumas pontes não precisam ser reconstruídas para que o rio volte a fluir. Ela sorriu, e o olhar dela, pela primeira vez, parecia tranquilo. Obrigada. Por quê? Por não ter me humilhado quando podia. Por ter me mostrado que o mundo não gira em torno da minha imagem. Assenti. Você fez isso sozinha. Eu só fiquei parada o bastante para ver. Ela riu, enxugando uma lágrima. Você é mesmo diferente, sabia? Não. Eu só cansei de sobreviver à custa dos outros. Nos despedimos ali mesmo, no corredor. Sem abraços, sem promessas, sem reencontros marcados. Apenas duas pessoas que, por fim, entenderam que o verdadeiro fim não vem com aplausos, mas com silêncio. Enquanto ela se afastava, senti algo parecido com paz. O tipo que vem quando um ciclo realmente termina. Não havia raiva, nem alívio exagerado. Era só calma. Do lado de fora, o sol começava a se pôr. O céu tinha tons de laranja e cinza, como se o dia e a noite estivessem negociando espaço. Peguei o celular e vi uma mensagem de Ryan. Jazz hoje? Sorri. Sim, e sem drama dessa vez. Ele respondeu rápido. Prometo que o único barulho vai ser da música. Guardei o celular no bolso e comecei a andar. O vento bagunçava o cabelo e o som distante de risadas ecoava pelos corredores. Pela primeira vez em muito tempo, não senti necessidade de provar nada pra ninguém. Nem de vencer. Nem de ser a melhor. Só de seguir. Simplesmente seguir.